Olá, bem-vindos a mais um Lendas e Mitos do Caminho. Dessa vez a gente vai falar do cavaleiro Rolando, ou Roldão, e a sua relação com o caminho de Santiago de Compostela. E já vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, darem seu like e também comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos e também darem sugestões, informações, dúvidas e etc. A gente está falando aqui do período da Reconquista Espanhola, que é um período importante na Espanha, que é justamente um movimento nacionalista que aconteceu na Espanha durante a Idade Média, com o objetivo de expulsar, com muitas aspas aqui, os muçulmanos das terras da Espanha. Existe uma grande influência do islamismo, da cultura islâmica na Espanha hoje em dia, na Península Ibérica como um todo. Tanto nas palavras, quanto na comida, quanto na arquitetura, nas artes. E, consequentemente, o próprio Caminho de Santiago, que fica mais ao norte, também teve suas influências, que a gente pode também abordar um pouquinho em outro vídeo. Como eu falei, a gente vai falar do cavaleiro Roldão ou Holland, ou Rolando, como muitas pessoas podem encontrar aí na internet. É um cavaleiro importante para a mitologia, não só espanhola, mas mitologia da Idade Média na Europa. Ele está muito atrelado à vida de Carlos Magno, e a gente chegou a comentar desse vídeo no próprio vídeo do Carlos Magno e a relação dele com o caminho, em que a gente fala do cavaleiro Roldão, que derrotou o gigante Ferragut, gigante esse que era descendente de Golias, aquele Golias da Bíblia. Então até existe uma relação ali entre Davi e Golias, nessa relação de Rolando com o gigante Ferragut. E falar da história desse cavaleiro é falar do período de Reconquista e falar um pouquinho desse sentimento que estava acontecendo ali na Europa, na Espanha, principalmente durante esse período. A Reconquista e também a presença de Santiago como padroeiro, como um santo da Espanha, ela precede a descoberta das ossadas do apóstolo lá no século IX. Então, a gente percebe muito nessas histórias que já havia uma devoção e também a figura de Santiago como libertador das terras, e libertador com muitas aspas, das terras da Espanha. Então, já tinha esse sentimento, e como a gente viu no vídeo também das teorias anti-jacobeias, já existiam textos falando que Santiago ele estaria ali na Espanha. Bom, mas vamos contar um pouquinho a história dele. Vamos lá? Segundo a lenda, Rolando foi sobrinho e paladino do imperador franco Carlos Magno e morreu heroicamente lutando contra os mouros da Península Ibérica. Por essa razão, as histórias de Rolando estão ligadas com as lendas de Carlos Magno. Assim como El Cid, a vida de Rolando é contada misturando duas versões do personagem, a versão histórica e a versão mítica. Esta última, muito explorada na canção de Rolando do século XI, talvez o primeiro relato escrito do personagem, mesmo que de forma fantástica. A canção de Rolando é um pouco anacrônica também, pois na época em que foi escrita, 3 séculos depois de Rolando, estavam ocorrendo as cruzadas. Então havia um sentimento na Europa muito particular com relação ao mundo muçulmano, e até mesmo com relação aos heróis do passado, como Magno e Rolando. Além do mais, esses tipos de contos fantásticos eram comuns na época. Então é de se esperar nesse tipo de conto eventos milagrosos, feitos heróicos, ou mesmo situações que sequer tenham existido de fato. A história heróica de Rolando começa em uma campanha em Saragoça, dominada pelo rei Marcílio, que era mouro e considerado traiçoeiro. Estereótipos à parte, quem comanda essa campanha como embaixador é Ganelião, principal vilão da história e que era padrasto de Rolando.
tanto o rei Marcílio quanto Ganelão tramam uma estratégia de emboscada contra Rolando e seu exército, ficando na região de Roncesvalles, uma das primeiras cidades do Caminho de Santiago. A tropa de Rolando é dizimada pelos sarracenos, mas antes mesmo de se render, Rolando tocou o seu olifante, alertando as tropas de Carlos Magno que, ao chegarem ao local, são agraciados com um milagre. O sol interrompe seu ciclo, brilha fortemente, impedindo que os sarracenos se escondam. Mais tarde, Ganelão é julgado e executado de forma cruel. Rolando lutou bravamente empunhando sua espada Durindana. Afirma-se que a espada contém em seu punho de ouro um dente de São Pedro, sangue de São Basílio, um fio de cabelo de São Denis e um fio do manto da Virgem Maria. No poema, ao perder seu cavalo, Rolando tenta destruir sua espada, mas não consegue. Quem caminha pelos Pirineus, na fronteira entre Espanha e França, perceberá um enorme estreito chamado Brecha de Rolando, que, segundo a lenda, foi aberta por Rolando ao golpear a montanha com a Durindana. Outras lendas pretendem que, ao não conseguir quebrar a espada nas rochas, Rolando acabou por jogá-la no fundo de um rio envenenado. Apesar desses feitos poéticos, a identidade de Rolando é questionada. Realmente existiu um conde vassalo de Carlos Magno que participou das principais campanhas dos francos durante a Reconquista Espanhola, mas os feitos fantásticos são aparentemente liberdades poéticas. Mito ou realidade, é inegável o sucesso que essa história teve no imaginário da Europa durante a Baixa Idade Média e também séculos mais tarde durante o Renascimento. Uma história mítica que parece ter um caráter identitário, eurocêntrico e maniqueísta, ou seja, coloca os europeus no lado certo da história, como os bonzinhos. O que sabemos que em uma guerra não é bem assim que as coisas funcionam. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Não esquecem de compartilhar, darem seu like e também se inscreverem aqui no canal. E darem sugestões para outras lendas e mitos do Caminho de Santiago e informações gerais sobre viagens que vocês possam ter dúvidas ou mesmo que vocês queiram que a gente fale aqui no canal. Nos vemos na próxima e bom caminho a todos!